Quem será o técnico do Corinthians? Notícias da Argentina, Ramon Dias. Existe no Corinthians uma preferência pelo Carille, que é um cara que tá empregado no Santos. Então é uma negociação mais empregado difícil. também, mas não, já E não tá tem- cheio de não gente tem- que contrata técnico de empregado. Salve fiel, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. Agora vamos acompanhar tudo que a imprensa vem falando, o que eles vêm repercutindo sobre o novo técnico do Timão. Diversos nomes aí circularam nas redes sociais, também na imprensa brasileira. Falaram no nome do Carille, falaram no nome do Cuca, que já treinou brevemente o Corinthians e teve aquela polêmica que ele teve que sair. Se eu não me engano, foi na temporada passada. Agora o nome também muito falado, provavelmente é o mais atrativo ali, segundo os torcedores, é do Ramon Dias. Ele que é um técnico muito veterano, né? Sabe lidar com pressões e tava no Vasco, mas acabou saindo porque aconteceu uma confusão danada lá no Vasco e agora tá desempregado já há algum tempinho. E o Corinthians, segundo informações, foi atrás dele, tá interessado em contratar esse técnico para salvar o time dessa situação complicada que vive hoje o Timão, infelizmente. A imprensa debateu, comentou sobre esse assunto, o que esperar, é um bom técnico, não é? O que o Corinthians pode esperar desse treinador, né? O que pode esperar do Ramon Dias? Confesso que não conheço muito, mas os comentaristas puderam falar um pouco sobre o que esperar. Não elogiaram da maneira que eu esperava que eles iam falar, mas hoje o Timão acredito que não tenha muitas opções, então vai atrás do Ramon Dias. O Carille é um pouco mais difícil devido à sua multa que tem caso ele saia do Santos nessa altura do campeonato. Vamos ver tudo que eles falaram, mas antes de começar pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nada sobre o Timão e é claro, deixaremos o link do programa Opinião Placar na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quem será o técnico do Corinthians? Notícias da Argentina, Ramon Dias. Jura que vai. Tá na lista, No tá na va pole. a barrar 2.0. É a nova série. Porque teve a série no Vasco, não vai barrar. Não barrou. Vai cair. Agora tem a segunda temporada, não vai barrar 2.0. Mas é sério que o Ramon Dias está sendo cogitado? É de ser sério. cotado? É sério. É sério. Existe no Corinthians uma preferência pelo Carille, que é um cara que tá empregado no Santos. Então é uma negociação Mas mais empregado difícil. também, mas não, já E não tá tem- cheio de não gente tem- que contrata técnico de empregado. Não, é Não claro vamos que ele criar também não dificuldade, é... não existe. Não é uma coisa assim que... Ele estava empregado e veio pro Santos. Não é... Ele estava empregado, ele trabalhava no Vevaren. O Santos foi lá e contratou. O Corinthians pode perfeitamente Japão. contratar o Carille. No V o quê? aliás, Vevaren, ele estava trabalhando lá Lá no Japão. no Japão e foi E o- contratado. esse time- Vevaren. Varen. Não é Ah, tá. Vara. Tá bom. Fala. Esse time acabou rebaixado, né, na seleção, no campeonato japonês, inclusive, não, já sem o Carille, mas esse time cai para a segunda divisão. Não vou dizer que isso serve de alerta, porque o Carille é um cara tricampeão paulista em 2017, Campeão 2019, brasileiro. campeão brasileiro em 2017. Enfim, tem lá a sua função. E nesse momento do Corinthians arrumar a casa, arrumar a defesa, acho que seria bastante importante, exatamente o que o Corinthians precisa, mas vejo que é um nome distante hoje em relação ao ex-técnico do Vasco. O que você sabe de Carille, Sorbani? A informação que eu tenho é que ele não sai. Mas não sai até sexta-feira. Porque sexta-feira, ou seja, depois de amanhã, o Santos vai jogar contra o Ceará em Fortaleza. Jogo difícil. Tá? E o Santos embarca hoje pra Fortaleza. E vai de avião, viu, Patati? Não precisa ficar Não precisa preocupado. ficar triste. Não vai pegar São Geraldo. Não. Nem Itapemirim. Demora. Então não vai liberar. Quem que vai dirigir o Santos se ele for embora? O Presuntinho? Não dá. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É por isso que não pode ter esses caras lá dentro. Porque quando dá uma dor de barriga no técnico, quem que você vai colocar? O Presuntinho. Que foi o técnico do rebaixamento. Presuntinho é ótimo. Entendeu? É o fim do O mundo. presuntismo não é. Tem adeptos no Santos? Não. Até deve ser o Marcelo Teixeira, né? O leitor número 1 do livro dele, né? Entendeu? E o Galo. Futebol, e o Galo, exatamente. O Galo, né? E o Galo. Entendeu? A esperança do Santos é que a chegada desse Brax aí, as coisas eles vão limpar lá o que precisa ser limpado. Mas dizem que não sai até sexta-feira. Por quê? Porque o Santos joga na sexta-feira, depois ele vai jogar só na outra segunda-feira. Tá, tem 9, 10 10 dias. Aí dá tempo. Tá? E aí daria para contratar um novo treinador. Então, nesse momento, o Santos não conversa com o Corinthians. Informação que eu tenho. Só sai se o Corinthians chegar lá e, pumba, 2,5 milhões é a multa do Carille. Se pagar essa multa, acho que o Carille gostaria muito de voltar ao Corinthians, porque é a casa dele, lá ele se fez e foi muito feliz, né?
A informação que se tem é que ele gostaria de voltar nesse momento, porque ele tá muito pressionado no Santos. Tá muito pressionado. E a torcida tá, aqui com ele, a mídia santista também. Quem não torce pro Santos e é da mídia não tem muito conhecimento, acha que a campanha é boa, porque olha só a tabela de classificação e não vê os jogos. Mas precisa ver os jogos, né? E a torcida tá enfurecida com ele também. Então, até sexta-feira não sai. Porque é melhor ter ele dirigindo o time do que o se presuntinho. até sexta-feira não sai, o Corinthians vai precisar de um técnico antes disso. Então, o mas Corinthians não aí- vai ficar esperando o jogo de O sexta-feira. Corinthians vai jogar contra o Vitória na quinta-feira. Quinta-feira. Tá, em beleza. Itaquera. Tá, e mesmo que ele contrate outro treinador... Só vai outro começar a treinador- trabalhar na outra rodada. Exatamente. Então dá pra esperar. Dá pra esperar o Carille na sexta-feira. Porque o próximo jogo do Corinthians contra quem que é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Depois Vai, do Michele, Vitória? você tem que saber de Depois cabeça do jogo do isso. Vitória, você disse? É. Não, isso aí eu sei. Quem não sabe? Tabela, tá Quem na não minha sabe, cabeça aqui. É quase como uma fotografia essa tabela Vamos lá, na minha processa cabeça. aí, que você tá com Porque a tabela. é contra o Vasco o jogo. Contra o Vasco. Não é, é contra o Vasco, é contra o Vasco, São Januário. Não. Não, eu acho que é contra o Vasco, mas talvez não seja. Não é, não, senhor. Fala, O Michelete, Cruzeiro- diabo! O Corinthians vai jogar Cruzeiro, contra o... Cruzeiro, me lembrei. Contra o Cruzeiro em depois Belo vai pro Horizonte no Vasco. domingo. Depois no é o domingo. Vasco na quarta-feira. No domingo. Que não é Então- difícil perder. Que também não. Domingo agora já. Então É. joga quinta e domingo. Ele joga quinta e domingo. O Santos vai jogar na sexta e depois só na outra segunda-feira. Então a informação que eu tenho é essa. Agora, muita gente tá falando do Ramon Dias, Sim. tá? Que ele pode ser contratado. Ele, quando tava no Vasco, perdão, ele pediu a contratação do Garro. Ele pediu pro Vasco a contratação do Garro. E tá difícil. Parece que deu uma embaçada na negociação do Corinthians com o Atlético envolvendo o Fausto Vera. Dizem que pode ser até por conta dele. Cara, eu E vou outra dizer um coisa, negócio. Flavinho, desculpa. Fala. Ele conhece bem o mercado sul-americano. Mais do que o Carille. E muita gente acha que o Corinthians tem que atacar nesse momento o mercado sul-americano. Jogadores estrangeiros. Mas o Corinthians já tem Fausto Vera, tem o Garro, tem o Félix Torres, tem o Palácios, Romero. o Romero. Entendeu? O Palácios não tá jogando, ok, beleza. Não faz parte do roster do Corinthians. Facicani, Entendeu? o Ramon Dias é um técnico que se vier... Não, com todo respeito à figura dele... Ele tem caspa? Grande... Não, tava chovendo. É um grande nome da história do futebol argentino. Não, claro. Nos anos Aí, 90 gente ele não era nega. o Gadiardo da nossa América do Foi Sul. campeão, né, da Libertadores? Mas a última passagem dele pelo futebol brasileiro, no Vasco, não foi das mais Não. alvissareiras, né? Ele evitou o rebaixamento do Vasco e por conta disso o torcedor do Vasco tem muito É carinho com grato. ele. E ele é muito empolgado, ele veste muito a camisa do time, né? Sim, É coisa sim. de argentino mesmo e tal. Mas eu tenho a sensação, sinceramente, eu tô sendo muito sincero, que esse, se vier, é aquele famoso técnico que já chega demitido. Porque eu não vejo no Ramon Dias força para pegar esse Corinthians do jeito que tá e levar para e puxar porque assim, tirar né? debaixo da piscina. Não vou falar do tamanho do Vasco, tá? Mas o período dos últimos tempos do Vasco é muito mais um Vasco em frangalhos e muito mais convivendo e acostumado às zonas do rebaixamento, né? Até com rebaixamentos, do que uma equipe que nadava de braçada ou então que passava ilesa a essa situação, né? Então, é um elenco que quando a gente fala que De quem você tá falando do Vasco? do Vasco tá mais acostumado a tentar escapar, ele é mais cascudo a escapar em rebaixamento. Diferente do Santos, que quando entrou nessa zona do rebaixamento, caiu porque o time nunca vivenciou essa história. Nunca se acostumou a ter de jogar contra essa pressão. E esse elenco do Corinthians? Também não. Apesar do ano passado, mas ainda assim tem muitos jogadores que... Muitos foram embora, inclusive. né? Muitos foram embora. Alguns que chegaram são atletas que atuaram em equipes intermediárias, que nunca passaram por esse tipo de pressão, né? É um ineditismo o Corinthians estar nesse período de limbo, né? Então é muito mais difícil você recuperar o psicológico de um elenco que não sabe como sair dessa pressão porque nunca conviveu com ela,
do que o elenco do Vasco, que nos últimos 3 anos é praticamente o mesmo elenco, e nos últimos 3 anos o Vasco tá brigando Tudo bem, mas em contra o rebaixamento. compensação, você pode chamar Entendeu? um técnico que também aprendeu a lidar Claro, com isso. lógico, não tenha dúvida. Pode ajudar. O Mas só bombeiro, que né? você tem cenários diferentes. Com todo o respeito ao Vasco, uma coisa é o Vasco, outra coisa é o Corinthians. O peso é maior. A mídia é maior. A pressão, ela é grande. Grande. Não estou diminuindo o Vasco. Eu tô querendo dizer que o Corinthians está num degrau acima midiático. Eu também fiquei com essa sensação. Não. Transformou o Vasco Não, na luz. não, entendeu? Então, assim, é um outro cenário. O Fascani fala bastante isso, né? Que é técnicos que têm estofo para aguentar a pressão de um cargo como o Corinthians. O Corinthians não vivia essa situação desde o rebaixamento. É a pior pontuação desde o rebaixamento. É a pior campanha Pior do Corinthians. campanha, 13 rodadas. desde 1910. Porque ano passado ele bateu e saiu. Pum, Exato. né? E Agora aí- ele tá afundado. E aí vem a preocupação de time grande. Quando se encontra nessa situação, realmente tem muita dificuldade para sair. E lamento lembrar aqui, mas vocês acreditam que Donelli, Maná, Gustavo Henrique, Kaká e Hugo são piores que Felipe, Betão, Zelão e Fábio Ferreira? Não. Eu acredito que Não. a situação também piorou como um todo para o Corinthians. Então tá aí um pouco do que a imprensa paulista falou, né? É interessante falar sobre isso, porque hoje mais cedo eu tava assistindo um programa lá da imprensa carioca, da mídia carioca, eles falaram que o Corinthians, o Ramon Dias pro Corinthians seria um excelente nome. Falaram isso lá dos cariocas. E na imprensa paulista a gente já vê uma opinião um pouco mais diferente, né? Falando que não, que seria um nome ruim, que não teria força. Acho que, cara, tem que tentar, né? Não vai contratar o Carille, acho bem difícil o Corinthians chegar no Santos e pagar uma multa. É claro, o Carille tem aquele jeitão, né? Fez 1-0, retranca o time e tenta garantir o resultado. Não espere mais do que um gol, 2 no mesmo jogo. Aí já seria muito... algo muito grande para o Carille, né? Acredito que ele poderia estar balançando mais no Santos se tivesse perdido a última rodada lá contra a Chapecoense. O Santos ganhou no finalzinho com um gol ali já nos acréscimos, já nos últimos lances. E agora tá com essa possibilidade de contratar o Carille, se vem, se não vem. Mas o nome mais falado ali, que é um cara que tá livre no mercado, é o do Ramon Dias, para comandar a equipe, pelo menos até o final da temporada, nessa luta de tentar escapar do rebaixamento. Essa, infelizmente, é a meta do Corinthians para 2024. Se conseguir se segurar, já pode comemorar, porque será um excelente resultado. Vamos aguardar qualquer novidade e traremos para vocês aqui no Corinthians Informa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!